Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu amor fraternal esteja com todos que estão ouvindo a minha voz neste momento. Eu quero dizer aos nossos queridos ouvintes que estão ouvindo essa mensagem, esse trabalho. Meu nome é Walter Schultz, eu moro no interior de Colatina, sou motorista aposentado, trabalhei muitos anos de motorista, nunca na minha vida sofri um acidente, Deus tem me guardado. E eu quero pedir aos nossos irmãos das igrejas evangélicas, eu não tenho preconceito com nenhuma igreja, eu recebo convite de qualquer igreja. Quero agradecer aquelas igrejas onde eu já preguei, porque eu estou pregando Cristo como único e verdadeiro e poderoso Salvador. O meu objetivo é ganhar almas para Cristo. Quando eu chegar no dia que Jesus nos chamar ao juízo, todos vivos e mortos aparecerão. Eu quero ter aquelas pessoas que se converteram ao meu lado. Eu vou ler esta mensagem, uma mensagem aqui da palavra de Deus escrito no Romanos capítulo 8, verso 18. Vou ler esse versículo 18 para deixar com aquelas pessoas que estão enfermos, aquelas pessoas que estão passando por horas difíceis na vida, talvez à margem do vale da sombra da morte. Eu quero orar por essas pessoas e que esse versículo possa preencher o vazio, o sofrimento da alma, do coração. Nesses dias tão atribulados, que nós vivemos dias tão difíceis, pessoas muitos passando fome, outras pessoas sem emprego. Então eu quero deixar esse versículo com os irmãos na introdução, depois eu vou ler outra parte, que é a mensagem de Deus. Vamos ouvir o que nos diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma. As primícias do Espírito é o assunto. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós se há de revelar. Apenas esse versículo. Não há nada maior do que a pessoa que coloca a sua vida sob os cuidados daquele que tem poder sobre a nossa vida e sobre a morte. Aquele que tem poder de repreender as enfermidades. Aquele que tem poder para nos consolar nas horas mais atribuladas da vida. Quantas vezes nós vemos pessoas chorando, pessoas lamentando, porque perderam um dos seus entes queridos. Esta enfermidade, esse coronavírus tem levado milhares de pessoas à sepultura. Lembra-te de que há um refúgio no céu. A nossa cidade, disse a Bíblia, que é nos céus. No mundo teremos angústia e tribulação. Tenho por certo, disse Paulo, que as tribulações e as angústias desta vida não são maiores do que a glória que há de se revelar. O justo, ele só vai para melhor. Ele pode descer à sepultura, mas quando ele desceu à sepultura, ele já vai usufruir o refrigério da graça daquele que o salvou. Vamos ler agora para a nossa pregação. Romanos, o mesmo capítulo, do verso 31 até o verso 38. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo não negou seu próprio filho, porque antes o entregou por todos nós, como nós não dará todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os justificará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, o antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estáis certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem as profundezas, nem o perigo, nem a perseguição, nem o porvir,
nem as profundezas, nem a altura, nem outras criaturas nós poderão separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia um versículo a mais, vamos orar a Deus, que Deus vai, neste momento, manifestar o poder do Espírito Santo para transformar almas para a salvação. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Queremos te adorar e te agradecer pela vida, pela Bíblia, tua palavra, que é o poder de Deus para a salvação das nossas almas. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu tens sido misericordioso conosco. Tens abençoado, Deus, as pessoas que têm nos ajudado, aqueles que se inscreveram no nosso programa, que muitos ainda possam se inscrever, aqueles que estão orando por mim. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão ajudando nesta obra tão maravilhosa. Esta obra não é minha, esta obra é de Deus. Esta obra é para salvar almas para Cristo, que o Evangelho chegue a todos os corações que estão ao alcance desta vida, em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós temos diante de nós neste momento são palavras de profunda inspiração. Parece que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele estava vendo no seu espírito, na sua alma, uma grande e poderosa perseguição que quase talvez poderia levar a ele desistir do Evangelho. Mas um homem de Deus como Paulo, quando Deus disse a ele: Paulo, eu estou contigo, não desanima. E Paulo então, ele alertou com essas palavras tão maravilhosas: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Prezados e diletos ouvintes que estão ao alcance da minha voz nesta noite, eu li a Bíblia 4 vezes, estou lendo o Novo Testamento já quase 5 vezes. A palavra de Deus é o poder transformadora, desde o Éden, quando Deus falou ao homem, até agora que nós estamos já nos últimos tempos, em que muitos falam sobre a vinda de Cristo, porque já as coisas em que já foram profetizadas já estão se cumprindo, e todos estão cientes de que o povo de Deus sempre foi um povo perseguido e muitas das vezes até odiado, porque a palavra de Deus ela vai ao contrário daquilo que muitas das vezes o nosso corpo deseja, que é o poder da carne e o pecado. E quando muitas das vezes as pessoas chegam à margem de um sofrimento, de uma enfermidade ou de uma perseguição tão terrível, tão grande, a primeira coisa que entra nos seus corações, na sua mente: por quê? Por quê? Esse vale de sofrimento. Mas aí vem a palavra de Deus ao nosso encontro. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu antes que ressuscitou dos mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Prezados ouvintes, não tem outra palavra maior na Bíblia, nem na história do cristianismo, do que Cristo Jesus, aquele que deixou sua glória, conforme está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo. Não poupou seu Filho por amor, Deus permitiu que Jesus viesse ao mundo, única e exclusivamente para morrer pelos nossos pecados, sabendo Ele que iria ser rejeitado, mas Ele intercede por nós. Tudo o que aconteceu com Cristo nessa terra, para nós hoje é palavras de consolo, é palavras em que nós traz no nosso coração uma força inabalável. Muitas das vezes a gente chega numa situação que às vezes a gente quer até desistir. Prezados amigos, prezados irmãos, eu confesso que um dia eu tive vontade de parar, porque quando alguém falou comigo que eu não tinha estudo, que eu não tinha capacidade, que eu não servia para pregar nas igrejas nem nas congregações, eu pensei, realmente não posso, eu sou muito pequeno diante dessa grande mensagem. Mas aí alguém intercedeu por mim e me perguntou: você é verdade que você quer parar? Eu disse sim. Eu disse: eu vou cantar um hino e vou orar pelo irmão agora. E tinha um grupo de pessoas num culto de oração. E essa senhora era uma mulher de um pastor. E ela orou e cantou um hino.
E aí todos começaram a inclinar a cabeça, ficaram tristes. Aí outras pessoas oraram. E aí ela me fez uma pergunta, ela disse: irmãos, Deus abriu uma porta e esta porta ninguém pode fechar, porque Cristo chamou o irmão para pregar o Evangelho, Cristo chamou o irmão para sofrer perseguições, Cristo chamou o irmão para ser fiel, e o senhor não pode negar a Cristo, porque Cristo morreu por nós. Aí eu falei com ela: nunca vou deixar de pregar. As palavras oportunas enviado por Deus através do Espírito Santo. Logo em seguida, recebi um convite da Escola Agrotécnica Federal para fazer um culto, num culto fúnebre, tinha mais de 300 pessoas. E eu estava ali sozinho, pregando a palavra de Deus. Eu falei: como Deus me colocou diante de uma escola onde tem todos doutores e homens estudados, Deus me colocou ali. Eu falei naquele dia para mais ou menos 300 pessoas. Quando terminou o culto, o diretor, um homem tudo bem vestido, paletó e gravata, chegou perto de mim: o senhor vai no meu carro junto para Santa Teresa, onde vai ser sepultado esse homem, o senhor vai fazer outra pregação ali. Eu falei: meu Deus, como Deus é bom. E uma mulher idosa estava lá chorando. Eu perguntei: a senhora é parente? Ela disse: não, pela coragem que o senhor tem de falar de Deus num lugar de tanta gente. Prezado ouvinte, Deus é maravilhoso. Paulo sentiu no íntimo da sua alma que a perseguição contra a igreja de Roma naquele tempo não foi maior do que a glória de Deus. E ele descobriu na palavra de Deus, através do Espírito Santo, que o homem de Deus ele tem que ser inabalável. Venha o que vier, quem separará o homem de Deus da palavra de Deus e daquele que por nós morreu no Calvário? Deus não poupou seu próprio Filho, deu a dádiva maior dos céus para a minha eterna salvação e para a sua salvação. Agora eu vou negar a Cristo para usufruir o mundo só em poucos dias ou poucas horas. É muito melhor estar com Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que estão ao alcance da minha voz, essa mensagem que eu tenho lhe trazido ao conhecimento daqueles que estão ouvindo essas mensagens. 1h da madrugada eu estou orando, eu estou lendo, e o Espírito Santo me coloca essas mensagens na minha mente, no meu coração. Às vezes eu dou 1h até o dia clarear, muitas vezes eu não durmo mais. Eu estou lendo a palavra de Deus, porque minha sede é ouvir a voz de Deus. E quando no silêncio da noite nós lemos a Bíblia, nós vemos a palavra de Deus falando com nós, e a palavra de Deus é a própria palavra do Filho de Deus. Usufruirmos na nossa alma, no nosso coração, a presença daquele que por nós no Calvário morreu. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a fome, ou a pestilência, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Quando eu leio na história do grande servo de Deus, no Velho Testamento, a história de Jacó, quando ele estava sendo ameaçado pelo seu irmão, ele foi passar o vale de Jabá, e ali ele tinha que encontrar-se com seu irmão, e ele estaria, talvez, caminhando para a morte. O anjo de Deus apareceu a Jacó, e ele segurou na mão do anjo de Deus e disse: eu só te solto se você me abençoar. Ele lutou com o anjo a noite inteira, o anjo abençoou Jacó e disse: Jacó, de hoje em diante teu nome não é mais Jacó, teu nome é Israel, eu farei de ti uma grande nação. É bom estar perto de Deus, é bom segurar na mão do anjo de Deus. Paulo disse: nada nos separará do amor de Cristo, porque a maior dádiva que Deus tinha nos céus era Jesus. E ele veio a este mundo, cumpriu fielmente a missão que o Pai lhe entregou. Mas muito mais ainda, porque Jesus morreu, mas ressuscitou.
E quando ele ressuscitou em glória. E ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E de vocês pregar o Evangelho a toda criatura. E por isso eu estou aqui. Ai de mim, se eu não anunciar esse Evangelho, nada nesse mundo pode me calar, porque eu estou em Cristo Jesus, como disse Paulo, e Ele morreu e ressuscitou, está em glória no Pai. E muito mais ainda, Ele diz, e de vocês pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que ouvir as minhas palavras será salvo. É o poder da salvação. E mais ainda ele diz, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. A autoridade que Cristo tinha, ele foi para os céus, mas ele não deixou seus discípulos fraquejados ou derrotados, mas ele deu poder aos seus discípulos. O Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus. Ai daqueles que procuram destruir a Bíblia. Eu tenho lido na história da Bíblia pessoas que se opuseram à obra de Deus e foram derrotados e sofreram terríveis consequências. Eu apelo para todo o Brasil, a quem eu amo, para que leiam a Bíblia, buscam o seu refúgio na palavra de Deus, porque o mundo passa, o dinheiro acaba, a vida acaba. Eu estou com 86 anos, eu estou aqui denunciando o reino de Deus, porque Deus está comigo e o Espírito Santo tem guiado a minha vida. Eu estou amparado por aquele que me amou, eu estou sendo usado por aquele que me entregou essa missão. E se Jesus me entregou essa missão, eu já estou 60 anos, mais de 60 anos, anunciando este Evangelho, e eu não sei até quando ainda vou pregar esta mensagem de Deus, porque esta mensagem não é minha, é obra de Deus, e ela permanecerá até quando Cristo voltar em glória. Meu apelo nesta noite para os crentes, para aqueles que talvez estão no vale sombrio da desanimação ou da morte. Olhe para Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Não tem tribulação, não tem enfermidade, não tem sofrimento, não tem dor, nem a altura, disse Paulo, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos nos separarão do amor de Cristo, porque Cristo está sobre tudo. E por isso ele diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Estou encerrando esta mensagem. Mais uma vez eu quero pedir aos irmãos que ouvem esta mensagem, orem por mim. Orem. Eu não peço dinheiro, não quero dinheiro, não pede para Deus me dar prosperidade, porque eu quero o amor de Deus, o Espírito Santo para iluminar minha mente e falar sobre as grandezas daquele que me amou. Glória e aleluia seja dada a Deus e a Jesus pela sua palavra. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, soberano Pai, aceite essa mensagem, Deus. Transforma-la, Deus, no poder inabalável, para que as pessoas que vão ouvir essa mensagem possam olhar para a cruz de Cristo. Ele morreu por nós. Jesus morreu por nós para pagar os nossos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Para que nós olhamos diante dele e clamamos a ele. Tem misericórdia da nossa família, de nossos filhos, nossos netos. Abençoa o Jorge, ó Deus, que é meu neto. Ele está me ajudando nesta obra. Eu coloco a vida dele nos teus cuidados, a vida da esposa dele, porque ele ama a obra de Deus. Eu sei que Deus tem uma bênção para ele. Quando eu não existir mais, o Jorge vai continuar, porque Deus, a palavra de Deus não pode ficar no esquecimento. A obra de Deus não é nossa, a obra é de Deus, é de Cristo Jesus. E a Ele toda a glória e toda a honra para todos sempre. Amém.